Artigo 1037. Questão 37. Acerca dos embargos de declaração que podem ser opostos contra qualquer decisão judicial, é correto afirmar que, em regra, são dotados de efeito suspensivo. Os embargos de declaração, eles não suspendem, mas eles zeram o prazo para interposição de outros recursos. Então, ele não suspende, ele não para, mas ele zera. Então, está errado. Quando manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal condenará o embargante ao pagamento de multa em valor não excedente a, eu acho que é 20%, na minha mente, tem um 20%. O juiz julgará os embargos no prazo de 5 dias e, em caso de decisão colegiada, os embargos serão apresentados em mesa. Não sei. Vamos começar do começo para não ficar muito confuso. Em regra, são dotados de efeito suspensivo e interrompe o prazo para interposição de outro recurso? Acho que não, pelo motivo que eu já falei. Então, o artigo 1026, os embargos de declaração não suspende e interrompe o prazo para interposição de outros recursos. Por isso está incorreto. B. Quando manifestamente protelatório, o juiz ou tribunal condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 5%. B. A multa nesse caso será até 2%. A multa nesse caso será até 2%. Artigo 26, parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatório os embargos de declaração, o juiz ou tribunal de decisão fundamentada condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor. 2. 1026, parágrafo 2º. Da onde você tirou 20%? 1026, parágrafo 2º. Vamos ler o 1026. 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de outro recurso. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação, se houver risco de grave dano ou reparação. Quando manifestamente protelatório do embargo de declaração, o juiz ou tribunal de decisão fundamentada condenará o embargante a pagar multa não excedente a 2%. Na reiteração do embargo de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a 10% e a interposição fica condicionada ao valor prévio da multa, do depósito prévio da multa, à exceção à fazenda pública e do benefício da justiça gratuita que recolherão ao final. Desculpa. Ou seja, primeiro é 2% e se for protelatório é 10%. D2. Entendeu? DD. 2 depois 10. Não sendo admitido novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios, tá? D2. Então, ao que você está viajando aqui, você falou assim, quando manifestamente protelatórios, 2%. Se reiterar, 10%. Ok? Manifestamente protelatório, aqui ó, manifestamente protelatório, 2%, ou mosquitinho. Reiteração do manifestamente protelatório, até 10%. E dois anteriores protelatórios, você não será admitido o terceiro. Letra C. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Em caso de decisão colegiada, os embargos serão apresentados em mesa. C. I have no idea. É o que expressamente dispõe a Lei Processual 2024. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Está certo? Parágrafo 1º. Nos tribunais, artigo 1024, o juiz julgará os embargos em 5 dias. Olha só. E parágrafo 1º. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto. E não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta. Automaticamente. 1024. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Parágrafo 1º. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos na mesa na sessão subsequente, proferindo voto. E, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. 1024. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Nos tribunais, o relator, lá nos tribunais, TJ, etc., o relator apresentará os embargos em mesa, na sessão subsequente, proferindo voto.
Não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Vou focar só na questão, tá? Ou seja, é a correta. Então, o juiz julgará os embargos em 5 dias. Em caso de decisão colegiada, os embargos serão apresentados em mesa na sessão subsequente. Perfeito. D. Da sentença que não enfrenta todos os argumentos trazidos pela parte. Pensa para você ver. A sentença que não enfrenta todos os argumentos trazidos pela parte são oponíveis embargos de declaração por omissão. Ah, gente, por favor. Nossa, para que um comentário de uma página, professora? Nesse caso, haverá omissão, não obscuridade. Artigo 22. Cabe embargo de declaração contra qualquer decisão para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deva se pronunciar o juiz ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz de ou a requerimento. 3. Corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou incidente de assunção de competência aplicável no caso sob julgamento. Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de IRDR ou em assunção de competência, ou incidente de caso repetitivo ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso do julgamento, aplicado ao caso sob julgamento. E 2. Incorra em qualquer das condutas do 489. 489, parágrafo 1º. Quais são as condutas do 489? Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que se limitar à indicação, à reprodução ou a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. De novo, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, ela não tem fundamento, que, quando ela se limita à indicação, à reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou com a questão. Ou empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso concreto. Ou invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, né? Invocar motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão não é a decisão do caso concreto, né? Ou não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, firmar a conclusão adotada pelo julgador. Ou se limitar a invocar precedentes enunciados sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Ou, olha tanto de coisa, ou deixar de seguir enunciado de súmula jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência da distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. O juiz tem que fundamentar muita coisa, tá? Então, vamos treinando aí. Os embargos de declaração opostos contra a sentença. Os embargos de declaração opostos contra a sentença serão dirigidos ao tribunal competente para o julgamento do recurso. Os embargos de declaração opostos contra a sentença serão dirigidos ao tribunal competente para o julgamento do recurso e estão sujeitos a preparo. Embargo de declaração opostos contra a sentença serão dirigidos ao tribunal competente para o julgamento do recurso e estão sujeitos a preparo? Eu acho que não está sujeito a preparo. Vamos ver a letra E. Os embargos de declaração devem ser dirigidos ao juiz prolator da decisão embargada. Não é o tribunal do recurso, não. Então, não é isso aqui, ó. Ao tribunal competente para o julgamento do recurso, não. É para o juiz mesmo que deu a decisão. Você está reclamando. Direto para ele. Os embargos de declaração são dirigidos. Os embargos de declaração devem ser dirigidos ao juiz prolator da decisão embargada. Ademais,
eles não estão sujeitos a preparo. Não estão sujeitos a preparo. Não precisa preparar nada. Agora é hora do embargo de declaração sem preparo. Tá? Artigo 23. Os embargos serão opostos em 5 dias em petição dirigida ao juiz com indicação ao juiz ou relator pro autor do erro, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Portanto, incorreta. Questão 37. Então, o juiz julgará os embargos em 5 dias. Em caso de decisão colegiada, os embargos serão apresentados em mesa na sessão subsequente.